na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Damos o seu trabalho nesta soberana eterna Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, mais uma noite devemos te dar graça, Senhor. O Senhor nos permitisse que nós estávamos no teu santuário, para nós bendizermos o teu nome, Senhor, que é santo e maravilhoso sobre nossas vidas, Senhor. Envia teu povo, carrega o teu paz, para nós juntos te adorarmos, Senhor. Que tua presença, ó Pai, esteja sobre nós nesta noite, Senhor. Deus, ó Pai, receba os nossos louvores. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar os teus filhos, ó Pai, querido, teu ungido, que vai estar mais uma noite, Senhor, trazendo o ensino da tua palavra para os teus servos, Senhor. Pai, eu te peço que a tua potente mão divina esteja estendida sobre nós, Senhor, Pai. E tudo que nós iremos fazer aqui nesta noite seja para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Deus, ó Pai, esta é a oração no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. E amém. Passo para a nossa irmã Renata, para estar dando continuidade ao trabalho. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor com 196 da harpa cristã. 196 da harpa cristã. Preciosa,
na presença do Senhor, que nós possamos ter esse desejo de estar na casa do Senhor enquanto é dia, porque vem a noite e aí é tarde demais, né? 205 da harpa cristã. 205. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais possível do que mereces aquele e todo teu choro porém não fracassa pra ver. Vamos louvar ao Senhor no 350 da harpa cristã. 350 da harpa cristã. 350 da harpa cristã. Tens tu lida a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas maiores.
Senhor, meu Deus, a tua palavra. Abençoa, Senhor Jesus, o teu filho, Pai, a qual, Senhor, meu Deus, o Senhor concedeu neste momento, Pai, para nós estarmos aqui, Pai, aprendendo mais a tua palavra, Senhor, meu Deus. Abençoa, Pai, cada um, Pai, aquele que está vindo a pé, aquele que está vindo de carro, de ônibus, Pai, que o Senhor Jesus possa conduzir, Pai, cada um, Pai, debaixo das tuas mãos santas e poderosas, Pai. Abençoa, Senhor, meu Deus, e derrama a tua graça, Pai, pois nós tudo isso que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Você que está nos assistindo do seu lado, Deus abençoe, seja bem-vindo. Nós estamos dentro do nosso trabalho doutrinário, nós estamos na carta de Paulo aos Colossenses, e eu quero só ler os versos que nós vamos estar meditando hoje, que é a partir do versículo 13, capítulo 3 de Colossenses, a partir do 13 diz assim: revestivos, do 12, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Aleluia. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Agora o 16 e 17, que é o ponto central. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Assim que vem o título de os deveres domésticos. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá agravo, e o que fizer, pois não há acepção de pessoas. Pode sentar, irmãos. Quando nós lemos a carta aos Colossenses, fazendo aqui uma pequena introdução, não é? Nós temos as cartas que Paulo escreveu da prisão, porque Paulo, ele pregava o Evangelho, e ele era perseguido pelos judeus, ele era perseguido pelos romanos, então, e também pelos falsos mestres. Então ele estava ali num centro de perseguição, e Nero, que o havia soltado, mandou prendê-lo, depois o levou à morte. Mas ele agora na prisão, como ele fazia? Ele ministrava. Nós temos 4 cartas que ele escreveu da prisão. Vamos lá, vamos ver se vocês guardam. Filemão, digam Filemão. Filipenses, Colossenses e Efésios. Como é que ele fazia? Ele estava preso, ele não estava mais fisicamente ou presencialmente com a igreja,
mas lá de dentro do presídio ele orientava as igrejas. É muito interessante isso, porque o fato de estar ausente não impede que a gente dê assistência às igrejas. Quando nós nos propomos fazer lives, quando nós nos propomos a enviar carta ou documentos, é no sentido de manter o povo alertado. É isso que Paulo fazia, né? Praticamente a pergunta sobre quais foram as cartas de Paulo está respondida aí, né? Da prisão. A carta de Filemão, só para dar uma ideia a vocês, a história da descrição desta carta é muito simples. Foi uma carta de Paulo enviada ao cristão Filemão. Nesta carta, Paulo apela para a sua amizade e pede para que Filemão receba Onésimo. Diga Onésimo. Onésimo. Escravo fugitivo e por isso prisioneiro e refugiado em Roma. Onésimo era escravo, porque naquele tempo existia ainda a escravidão. O que quer dizer escravo? É alguém que pertencia ao Senhor. No caso, Onésimo pertencia a Filemão. Mas o que acontece? Ele fugiu, né? E na fuga dele teve um encontro com Jesus. E agora, como Filemão era amigo de Paulo, ele vai escrever a Filemão e recomendar a Onésimo, não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Vejamos o que ele fala. Paulo o conheceu na prisão. Onésimo converteu-se e foi batizado por meio de Paulo. O apóstolo, na sabedoria da sua pregação, afirma que agora eles são irmãos. Eles quem? Filemão e Onésimo. Vocês agora são um em Cristo, né? Apesar de que ele ainda era escravo, porque era um direito que o Senhor tinha sobre o seu empregado certo. E assim deve ser consolado. Então, ele vai falar, se vocês lerem o livro de Filemão, vocês vão ver que é muito interessante, né, essa intervenção de Paulo em favor de Onésimo, né? Agora vamos falar sobre Filipenses, né? Carta aos Filipenses, a comunidade de Filipos, era constituída por amigos legionários, romanos, que deixavam o serviço militar e passavam a trabalhar. Eu fiz aqui só alguns apontamentos para dar a vocês essa instrução. Amém? Vamos lá. Eu disse aqui, serviço militar passava a trabalhar e viver com suas famílias. Paulo os considerava seus queridos filhos, com uma fidelidade inquebrantável e generosa, né, correspondência. Pode-se dizer que os filipenses eram seus amigos. Na carta encontramos um ponto doutrinal muito importante e o hino cristológico, está lá em Filipenses 2, 6 a 11, que canta a humilhação de Cristo na sua encarnação, vida, morte e sua gloriosa ressurreição. Belíssima carta, um elogio e amizade, não é? A carta dos Filipenses ficava exatamente na entrada da Europa. Paulo iria trabalhar, né, nessa região, e os filipenses que foram, ele os conheceu de um momento muito sério, não sei se os irmãos se lembram, está lá no capítulo 16 de Atos, quando Paulo vai pregar e ele acaba sendo preso, porque ele entrou num detalhe político. Havia ali, não é, a deusa Diana, que era a maravilha deles e coisas assim, e Paulo prega e liberta as pessoas que estavam envolvidas nessa escravidão espiritual. Então aqueles que, vamos dizer, ganhavam valores, né, com a venda de imagem, o nicho, que era o lugar onde eles botavam a Diana e tal. Então Paulo foi preso, apanhou muito, mas ficou lá e acabou ganhando um. Quem se lembra qual foi a família que Paulo ganhou na cidade de Filipos? Vamos ver se alguém ganhou. Foi a família do carcereiro, não é? A experiência interessante, é muito bom vocês estarem lendo no Atos 16, vocês vão ver isso, né? Ganhou ali. Então a igreja dos Filipenses, até certo ponto, foi uma igreja mantenedora, porque quando todas as outras falhavam na manutenção de Paulo,
os filipenses estavam sempre presentes, né? Isso é muito importante. Aí vem a carta que nós estamos estudando hoje, que é a carta aos Colossenses. Digam Colossenses. Colossenses. A carta aos Colossenses ficava na cidade de Colosso. Isso mesmo, muito bem, vocês estão entendendo. Essa comunidade apresenta as primeiras dificuldades doutrinais, podemos dizer, eram questões cristológicas. Se eu falo questões cristológicas, o que vem à mente de vocês? O que seria uma questão cristológica? Quem pode me ajudar? Alguma coisa a respeito de Cristo. Obrigado. Vamos lá. Pois alguns pregavam que Cristo era um ser que fazia intermediação entre Deus e a matéria, nada mais, descartando a excelência da filiação divina. Eles não aceitavam Jesus como divino, aceitavam que ele apenas fazia uma separação, ele sabe de Deus, mas não era Deus. Então Paulo tinha que trabalhar para trazê-los de volta para o fundamento bíblico. Porque qual é o centro da Bíblia? Quem é o personagem central da Bíblia? Eu quero que você deixe o nome dele bem alto. O nome dele é Jesus. Se você pegar o livro de Gênesis, está Jesus lá. E quem disse que Jesus está lá é João, um dos restos do Evangelho. Vamos lá, digo, no princípio era o verbo da Deus. Tudo que foi feito foi pelas mãos dele. Nada foi feito. Foi ele que criou o sol, que criou a lua, que criou a estrela, que criou os planetas, que criou o homem. Porque estava ali na triunidade, no façamos, não é? Então ele estava ali. Então ele tinha que trazer como nós. Se a nossa pregação, se a nossa vida não estiver envolvida com a pessoa de Cristo, por isso é que Jesus disse: eu sou ninguém, né? A ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Cristo, por isso que nós temos que ser cristocêntricos. Vamos dizer juntos? Cristocêntrico. Quer dizer, cristocêntrico, né? Existia uma época que o povo vivia, cria e pregava, né? Que era o tempo que Deus era o centro. Depois separaram Deus e o homem passou a ser o centro. Não é isso? Mas não é verdade isso. Isso é apenas um afastamento da palavra. Daí a necessidade muito grande que o nosso coração esteja muito vivo, muito experiente nisso. É Cristo, é Cristo. Mas acontece que Jeová é maior. Porque uma vez Jesus disse: eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Por que Jesus disse que o Pai era maior do que ele? Vamos lá. Alguém pode me ajudar? Porque Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas humilhou-se, tomou a forma de homem, fez-se semelhante a nós, fez-se semelhante aos homens, não é? Ele até estava menor nessa posição humana dele do que os anjos, não é isso? Mas, concluindo o texto, vai até o verso 11, 2, de 5 a 11, Deus o exaltou soberanamente. Ele tem que ver aí, aí é como está. Ele deu um nome que está sobre todo o nome. Qual é o nome? Jesus. Foi lhe dado o nome sobre todo o nome. Para que os que estão no céu, que estão na terra, todo joelho se dobre e confesse. Confesse o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Aí é que está. Você está em nome de Jesus? É esse o nome? Esse nome é poderoso. Você sabia que esse nome é poderoso? Amém. E se você estiver debaixo dessa proteção e trabalhar com essa proteção e pregar esse nome, você vai ver o que acontece. Tudo se dobra diante de Jesus. Amém? Eu não vou entrar, senão eu vou sair do nosso ponto para falar sobre o nome, né? Então a carta dos Colossenses tinha que falar sobre a divindade de Cristo. Paulo aprofunda temas capitais sobre Cristo. Podemos dizer, nasce aqui de problemas pastorais, respostas cristológicas.
é uma cristologia que evoluiu. Ele é superior a todos os seres e todos os anjos. Você sabe que nós, homens, somos feitos um pouco menor do que os anjos. Vamos ver se alguém me explica por que nós somos menores do que os anjos. Por quê? Porque nós morremos e anjos morrem. Certo? O corpo do anjo é um corpo eterno. Se você pegar o anjo Gabriel, quem já ouviu falar no anjo Gabriel? Qual é a missão do anjo Gabriel? Não é o arcanjo Miguel, não, estou falando do anjo Gabriel. Qual é a missão dele? Dizem os estudiosos que falam sobre angelologia, repete essa palavra, angelologia. Quem estuda a angelologia diz que lá na eternidade estava dividido a comunidade angelical em 3 partes, né? Os anjos que estavam junto com Miguel, arcanjo Miguel, os anjos que estavam e estão com Gabriel, e os anjos que estavam com Lúcifer. Esses 3 comandavam, não é? Quando Lúcifer caiu, tornou-se Satanás, o que aconteceu? Ele arrastou lá na eternidade o quê? 1/3 dos anjos caiu com ele. Alguém chama de idade para alguém aqui? Não, ainda bem. Glória a Deus por isso. Então esses anjos que caíram com Satanás eram tudo demônios. Eles agora vivem perturbando, eles vivem a serviço de Satanás. Por isso que quando o inferno foi feito, eu vou perguntar às irmãs, só as irmãs me respondem. O inferno foi feito para quem? Tá bom, o pastor já respondeu, a gente fez uma cosquinha ali, né? Mas tá aí, o inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e os seus anjos. Está lá no capítulo 14 do livro de Isaías, quando ele insinuou, desejou ser igual a Deus. Ele chegou a dizer: subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Mas qual foi a roupa? Caiu, foi lançado, não é? Ninguém pode ser semelhante a Deus. O curioso é que quando ele tentou Eva, ele disse: o que Deus não quer é que vocês sejam igual a Ele, não é? Como pode? Se ele caiu tentando ser, quem somos nós? Quem é alguém para ser igual? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Diga comigo: todo poderoso no céu e na terra. Jesus é tão poderoso que quando ele morreu, porque ele não morreu porque ele precisava morrer, porque tinha uma necessidade da eternidade. Ele morreu porque ele tomou o lugar do homem. Quem é que caiu? Quem é que teve uma queda e perdeu aquela graça que tinha recebido de Deus? Foi o homem. Então, Deus poderia, pelo seu poder eterno, não é, trazer de novo a autoridade. Mas Ele diz, pela sua perfeição, repete comigo, os 2 e a vocação são sem arrependimento. Deus deu, está dado. Não adianta. E Ele deu ao homem. A quem Deus deu autoridade sobre este mundo? Está lá em Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Não é? Homem e mulher fez. E dominem eles sobre os peixes. Ele deu o domínio desse mundo nas mãos do homem. Mas o homem, ao pecar, o que acontece? O homem perdeu esse domínio. E quem é que usurpou esse domínio depois disso que tinha sido dado? Ele não foi dado, ele usurpou. Caiu, quem é que pega? Ele pegou. Por isso que ele é considerado o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo. Mas o homem só vai ficar preso debaixo dessa situação, vamos dizer, submisso a ele, até que ele aceite Jesus. Porque o que aconteceu com Jesus? Vamos ver se alguém vai ler para mim. Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. Leia bem alto aí e nós vamos acompanhar. Eu disse que Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Quem vai ler para nós? Bem forte, vamos lá, leia aí. Pode ler. Como os filhos participávamos da carne e do sangue, também ele participou
outras mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Tá bom. Agora vamos ler o capítulo 1, porque nós estamos falando desse assunto, né? Apocalipse 1. Vamos lá. Capítulo 1, no livro de Apocalipse, onde Jesus vai falar que tem a chave da morte e do inferno. É o versículo que fala isso. Mas estou vivo para sempre. Vamos ver o versículo que trata do assunto. O que diz Jesus aqui em Apocalipse 1? É o verso 18. Pode ler o 18? Bem alto, vai lá. 1,18. Pode ler. E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Tenho a chave da morte e do inferno. Quem é? Porque Satanás dominava pela morte. Mas agora quem é que tem a chave da morte? Cristo. Só ele autoriza alguém a morrer. Ah, eu mato, Deus. Eu dou um tiro, Deus mata. Não. Você pode até atirar numa pessoa, mas ele só morre se Deus permitir. Já viu pessoa que recebe tiro? Já teve um camarada que eu tiro aqui, ali, lá, tá vendo? Alguém disse, você é ruim para morrer, rapaz. Encheu você de bala, porque a gente só morre. É ele. Por que dizer que é a chave? Porque quem tem a chave da tua casa, Paulinho? Você? Então quem é que manda na tua casa? Quem é que pode entrar na tua casa? Ele tem a chave da morte e o pior do inferno também. Então eu pergunto, quem é que manda no inferno? Jesus. Ele que manda no inferno. Ele manda. Vocês estão perfeitos? Porque quando ele ressuscitou, está lá no capítulo 28 do livro de Mateus, né? Quando ele volta, ele diz assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Antes de Jesus nos enviar, porque nós vamos enfrentar neste mundo a ação satânica, porque o mundo já é do maligno. Mas se você está com o Senhor e o Senhor está com você, vai em paz, porque Jesus diz, ide, mas antes ele diz, eu tenho, né? Olha só, diga comigo, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide pregar o Evangelho. Então você está indo pregar, mas com uma comissão que você recebeu e uma autoridade também. Ah, mas o demônio está ali. Aonde ele estiver, o crente chegou, quem corre é ele. O que você precisa estar é revestido do Senhor, da força do seu poder. Por isso que a Bíblia diz, revestido do Senhor e da força do seu poder. Você está com esse poder, pode entrar no encontro, não é? Vai pregar o Evangelho e Jesus vai com você. E ele faz a obra. Está certo, queridos? Então, a carta aos Colossenses está trazendo exatamente para a igreja de Colossos que Cristo não é só um intermediário entre a matéria. Não, Cristo é o Todo-Poderoso. Ele quer viver em você, para que você faça essa grande obra e Deus continue te usando. Amém? Eu continuo, por isso afirma, em Cristo habita toda a plenitude da divindade corporalmente. Lá em Colossenses 2,9. Jesus Cristo é, pois Deus eterno, que ao tomar a natureza humana, não deixa de ser Deus, e portanto é o primeiro e superior a todos. Por isso que Cristo é considerado a primícia dos que morrem, que é a palavra domine aí no sentido que morre. Por que primícia? Porque ele morreu, mas ressuscitou e está vivo. Amém? Não podemos esquecer isso. No final da carta, a parte parenêutica, quer dizer, a arte de pregar,
de discursar por meio de sermões, eloquência, sacra, sagrada ou religiosa, se atém a problemas e dificuldades morais que enfrentam. Problemas nós vamos enfrentar, porque não tem como você se livrar dos problemas. Mas uma verdade é, o Senhor está conosco. Quem é que sente que Deus está com ele? Levanta a mão, você está conosco. Se Senhor está com você, você não tem que temer nada. Você só tem que, pela fé, avançar. Agora, a carta aos Efésios, que nós falamos de quatro igrejas que Paulo escreve na prisão. Vamos ver se nós guardamos. Primeira igreja de Filemão, depois Filipenses, Colossenses e Efésios. Filipenses, Colossenses e Efésios. Tá certo. Então nós estamos agora na carta aos Efésios. Paulo retoma as questões levantadas na carta aos Colossenses e trata com mais seriedade e profundidade. Sua cristologia, quer dizer, botar Cristo mesmo no centro, evolui. Nesta carta se considera como ponto culminante do itinerário doutrinal de Paulo, no que diz respeito ao mistério de Cristo, da obra da redenção e da teologia da igreja. Paulo mostra aos cristãos de Éfeso que Cristo Jesus é a cabeça de todos os seres, tanto celestes quanto terrestres. Ele é o Salvador de toda criatura. Eu pergunto hoje, quem é que manda na comunidade angelical? É Jesus. Está a serviço dele. Quem é que manda em toda a humanidade? Quem é que manda na natureza? Sol, luz, estrela, tempo, chuva, mar. Ele esteve aqui e mostrou. Ele mostrou que ele manda na morte, não é? Ele chegou no túmulo de Lázaro, já tinha 4 dias, o corpo já estava em decomposição, o mau cheiro já estava saindo. E alguém disse, Senhor, já cheira mal, vamos sair daqui. Ele disse, não disse para vocês, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Às vezes nós estamos prontos para ver a glória de Deus, a prova vem, a luta vem, a dificuldade vem, a gente começa a tremer. Mas se você crer, vamos lá, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Daí a necessidade de nós conhecermos. Porque se você conhece essa promessa, qual foi a promessa que ele fez? Eu estou convosco, complete aí. Todos os dias. Quem é que Jesus está com ele? Jesus está comigo. Oh, glória a Deus. Então não tem que temer, vai e faz a obra. Amém, queridos? Então está aí. Então Paulo mostra aos cristãos de Éfeso que Cristo Jesus é a cabeça de todos os seres, tanto celestes quanto terrestres. Ele é o Salvador de toda criatura. Paulo, em Efésios 3 a 14, descreve um grande hino que louva o plano salvador de Deus por meio de Cristo em favor de toda a humanidade. Demonstra nesta carta que a igreja, na sua unidade e totalidade, são insuperáveis e coloca como instrumento da salvação a Cristo que a criou como seu corpo, aplicando à humanidade a salvação que ele concretizou com a sua morte e ressurreição. Amém? Concluo essa introdução. Assim, todo batizado em Cristo Jesus vive a unidade, na caridade, pois toma parte do corpo de Cristo, animado pelo mesmo Espírito, quer dizer, pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Agora nós vamos continuar onde nós paramos, Nós paramos falando sobre misericórdia, de benignidade, de humildade e de mansidão. Continuo. Depois de mandar que os cristãos abandonem o comportamento mundano, Paulo dá uma série de mandamentos positivos sobre revesti-los do comportamento digno do povo de Deus. Revestir do comportamento digno do povo de Deus. É muito importante nós estarmos atentos a isso. Porque às vezes nós estamos vivendo uma vida tão semelhante ao mundo,
Vocês se lembram daquilo que nós trouxemos na aula passada, na doutrina passada? Eu falei dos 5 sentidos. Eu vou perguntar, para que servem os 5 sentidos? Os 5 sentidos servem para... A gente usa eles para se comunicar, para receber as informações do nosso relacionamento, nossa comunicação com o meio ambiente. Seja visão, enxerga, manda mensagem, audição, ouve, não é o tato, o paladar, o olfato, enfim, é o sentido que nos faz, não é? E nós temos o órgão central que comanda tudo isso. Qual é o nome do órgão central que comanda tudo isso, que faz tudo isso funcionar, que processa tudo isso? É o cérebro. Ô povo abençoado. Está valendo, pastor. O povo está guardando. Porque é isso mesmo, nós temos um cérebro, nós temos a nossa mente. Diga mente. Porque a nossa mente é exatamente a nossa memória. O que é memória? O que é lembrança? Memória é onde nós armazenamos as coisas. E lembrança é o que nós lembramos. Como é que nós fazemos? Você tem a sua memória, onde estão as coisas que você estudou. Eu estou aqui pregando para vocês, e aí de repente começa a ir lá na memória, né? A lembrança faz com que você se lembre e a memória te devolve aquilo que você aprendeu. Não é assim que você está pregando? Eu estou aqui com outra coisa que eu estou extraindo da minha memória, não é? É assim a vida da gente, não é? Então, se, agora eu digo assim, se, o verso 16 do capítulo 3, nós cumprimos, o que está escrito no verso 16? Vamos recitar juntos? Vamos lá. 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Nós estudamos que nós temos uma capacidade naquilo que nós chamamos os 4 estágios que vai culminar com a morte. Vamos lá, o primeiro estágio, vamos ver quem lembra. O primeiro estágio é a... Tiago 1,14. O primeiro estágio é a atração. Vou ajudar vocês. Olha, eu dando uma cola, né? Se é uma prova, eu estou dando a cola, né? Primeiro, atração. O segundo... Sedução. O terceiro, concepção. O quarto, consumação. Que bom, né? Então, os nossos sentidos, eles vão captar. Eu disse que se nós ficarmos parados, olhando para alguma coisa, 17 segundos, nós começamos a armar, não é, o nosso dispositivo que vai, vamos dizer, começar a trazer para dentro da nossa memória o que nós estamos vendo, não é? E aí, se trouxer, aí nós estamos no campo da atração. Vamos olhar para Davi. Davi levanta ditado, quando chega no terraço, ele olha para uma mulher se banhando. O que aconteceu? Né? Se fosse uma coisa que não lhe agradasse, o que ele faz? Ixi, coisa horrível, não quero olhar. Mas a coisa agradou a carne dele, a concupiscência. Então ele ficou olhando para a mulher. Aí foi o primeiro estágio. Como é que era o primeiro estágio? A atração. Então, quando uma coisa nos atrai, nós temos que tomar cuidado. Vocês se lembram o que disse lá o que pecou lá na capa babilônica, Cã? Ele disse assim, quando ele foi descoberto: olhei, cobicei, tomei. Então aqui você tem os 4 estágios. Eu quero que vocês guardem isso. Porque se uma coisa está passando e você parar, você pode estar na maior graça. Você está cheio do Espírito Santo. Mas se uma coisa que corrompe te atraiu, você parou, vai acontecer uma coisa, você vai ficar diluído, você vai esfriar.
porque você foi atraído. Aí nós vamos para o Salmo que diz assim, vamos dizer junto, não porém coisa má diante dos meus olhos. Você pega a internet, quando vê, já lá está a cena. Como é que você faz? Agora, se você ficar 17 segundos, segundo os estudiosos, em 17 segundos, toda, né, a sua aparelhagem receptora. Aí começa a mandar. Se você continuar, o que acontece? Atração, aí você é seduzido, é sedução. Se você continuar mais alguma coisa, aí vai acontecer uma coisa, vai ser concebido. A coisa está andando. Atração, sedução, concepção, Tiago 1, 14 e 15. Agora, depois que você concebe, você vai para o quarto, né? Mas você é traído quando é tentado, né? E aí concebe. O pecado, uma vez concebido, gera a morte, uma vez, né? É atração, sedução, concepção e consumação. O pecado consumado gera a morte. Aí não tem jeito, aí você tem que ir para os pés de Jesus, Senhor, tem misericórdia. Não vigie. Mas se conserta ali, volta. O problema é que o vício domina. Já viu um camarada viciado? Ele quer cocaína, ele quer a droga dele. O que acontece? Ele é capaz de matar o pai, de matar a mãe, ele é capaz de fazer uma coisa que... Mas como é que esse camarada era um indivíduo do bem? De repente, houve uma mudança. Ficou viciado. Por isso que é preciso que Jesus entre na vida do homem e o liberte dos vícios. Muito cuidado. Aquilo que você faz e não consegue se controlar, você está viciado. Se você está viciado, busque a libertação. Procure o pastor. E o melhor eu já vou recomendar aqui. Desliga, sai dessa área onde você está sendo vencido. Não é? Porque uma vez uma pessoa, porque se você quer ver, eu vou colocar aqui uma pessoa, vem aqui vocês dois, vem você, irmão, vocês dois, vem vocês dois, vem aqui. Olha só, vou dar um exemplo para vocês, como é que nós temos que trabalhar com aquilo que... Eu vou chamar um desses irmãos aqui à minha direita, não? Está vendo esse irmão? À minha esquerda, não? Vamos dizer que esse irmão aqui simboliza o seu fracasso. Tem pessoas que estão assim, eu sou fraco, acho que não vou mais para a igreja. Ele está focado aonde ele está sendo vencido. Se uma coisa está te vencendo e você está muito preso a ela, que você deve, vamos dizer que aqui está a minha prova, né? Você está figurando, você não é isso não. Vamos dizer que aqui está o meu fracasso. O que eu faço? E aqui está a minha vitória. Se você ficar vidrado só no seu problema, eu não consigo, porque a pior coisa que tem é você achar que você não é um vencedor, você é um derrotado. Por isso que muito cuidado quando você dizer, meu filho não vai dar para nada, isso daí vai ser, começa, não é, a usar termos pejorativos, porque você mesmo está levando teu filho a se contizar elevado. Você não vai ser nada na vida, aí começa a botar tudo de ruim para o filho. Nunca faça isso. Por isso que a Bíblia diz, abençoai as pessoas, não amaldiçoeis. E muitos crentes amaldiçoam os filhos, porque eles faltam o conhecimento da palavra. Está aqui, não amaldiçoeis, abençoai. E se você fica olhando só para aquilo que te vence, aí vem o pregador e diz assim, tira os olhos do seu problema, e aqui está a fé. Aqui está a fé. Coloque em Jesus, né? Autor e consumador da fé. Aqui está a minha derrota, aqui está a minha vitória. Quem é que quer ser derrotado aí? Fica comigo aqui, fica com ele aqui. Quem é que quer ser derrotado? Ninguém. Ah. Quem é que quer ser vitorioso? Fica comigo aqui. Quem é que quer dar uma glória bem forte? Aleluia! Glória a Deus! Isso que você tem que fazer. Porque se você pode voltar com o vocês, obrigado. Eles foram só figurantes, eles não são atores nem praticantes, não. Mas então vocês entenderam o que diz a Bíblia, o que diz Jó. Eu pergunto a vocês, quem é que elogiou Jó como sempre o exemplo, o melhor homem do mundo? Quem foi? O próprio Deus. Tem visto meu servo Jó numa omnisciência. Ele tinha tanta qualidade, sincero, real, temente a Deus. Então Jó tinha tudo para ser o nosso líder.
Mas Jó tinha um problema. Vamos lá. Qual era o problema de Jó? Deus não encontrou problema nele. E agora eu estou dizendo que encontrei. Mas quem sou eu? Mas ele tinha. É que Deus não fica, vamos dizer assim, puxando pelas suas qualidades. Ele olha as suas qualidades. Não é? Ele ali estava olhando as qualidades. Mas Jó carregava no interior dele um problema. Qual era o problema? Quem é capaz de dizer? Ele tinha um problema. Quando ele caiu em toda a prova que caiu, ele disse assim: o que eu tanto imaginava, o que tanto me preocupava, me aconteceu. Então acontece que ele, não obstante ter toda aquela glória, ter toda aquela vitória, chegou mais rico porque Deus o abençoava, ele tinha medo, havia no coração dele. Nunca pense em derrota. Diga assim: eu não quero pensar em derrota. Então eu tenho que tirar a fé do problema e colocar na vitória, que é Jesus. Porque em Jesus você vai sempre ter essa palavra: posso, digo comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E que é que te fortalece? Que é que me fortalece? Vamos dizer juntos? Jesus! Aí está a nossa vitória, aí está a nossa força. Por isso que Paulo vai dizer, não é? Agora nós entramos em Colossenses. Eu falei, né, sobre os pontos, né? Os adjetivos eleitos, está lá em 43, 20, Romanos 8, 33, santos, está em Marcos 1, 24, e amados, está em Mateus 3, 17, são aplicados a Israel, Jesus e a igreja. Essas 5 virtudes são exatamente o contrário dos vícios listados nesse texto dos versos 5 a 8. Vamos ler? Eu estou lendo Colossenses 3. Não vamos ver dos 5 a 8 o que diz. Diz assim, ó: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Agora vem: prostituição, impureza, apetite desordenado e a vil concupiscências e avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outros tempos andastes quando vivias nelas. Agora vem o 8, que é bem abençoador. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Aí está: tira essas coisas maléficas da vida sua e desfrute das bênçãos. Vamos lá, agora o verso 13: perdoai uns aos outros. O verso 13: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O perdão, já tive a oportunidade de falar sobre essa doutrina, não é? Ele é tão forte, diga comigo, o perdão é tão forte que se você não perdoar, você não será salvo. Será que o pastor está certo com essa afirmação? Sim. O próprio Deus disse que se não perdoarem, será imperdoado. Pronto, fechou. E se nós lermos Mateus 18, verso 35, vamos ver quem vai ler para nós. Vou mais rápido. Quem achou já leu. Mateus 18, 35. Jesus conta ali está a doutrina do perdão. Ele primeiro fala de um homem que devia, eu já falei isso aqui, não é? Devia, deixa eu ver, quanto que esse homem devia? Esse homem devia 10 mil talentos. 10 mil talentos, 6 mil a cada talento, foi para 60 milhões de denários de dinheiro. Era muito dinheiro. E ele não teve o que pagar, foi perdoado. Depois ele encontrou alguém que ele devia 100 dinheiros. E o que ele fez? Não perdoou. Quanto ele devia? 60 milhões. Quanto o outro devia ele? 100 denários. Tem diferença? 100 reais para 60 milhões de reais? Uma diferença tremenda, né? Ali Deus estava mostrando que a nossa dívida com Deus. Qual era a minha dívida com Deus? Elevado de 60 milhões. Agora, qual é a nossa dívida entre nós, um e outro, com as nossas ofensas? 100 níveis
Mas esse não perdoou. E porque ele não perdoou, ele foi chamado e foi entregue aos verdugos, aos atormentadores, para só sair de lá quando pagasse. E depois Jesus continua falando. E tudo isso vem de quê? De uma pergunta de Pedro. Quantas vezes meu irmão vai pegar contra mim e eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus respondeu que não te digo 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes. E isso por dia. Imagine você, não é? Aí quando chega no texto de 18:35, ele vai dizer, pode ler, Mateus 18:35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão A sua ofensa. Então, se você se guardar, não perdoar, você está perdido. Porque até na oração do Pai Nosso, você confessa assim: perdoa as nossas dívidas, complete aí. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoa, você está perdido, não vai ser perdoado também. Você está perdendo o seu tempo. Porque se não perdoar, se fará o meu Pai. O que ele está dizendo? Que se você, como é que você vai chegar diante de Deus sem o perdão dele? Pecamos por pensamentos, palavras e obras. O homem tem que andar sempre debaixo do perdão e da misericórdia de Deus para poder continuar de pé. Então é muito bom a gente estar aprendendo essas coisas. Amém, queridos? Eu vou lá, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazeis vós também. As palavras suportando-vos e perdoando-vos expressam a maneira habitual dos cristãos mostrarem as virtudes de tudo que ele aprendeu. Ambos os verbos tratam de relacionamentos interpessoais dentro do corpo de Cristo. Como Cristo nos perdoa, faz lembrar o mandamento de Jesus de perdoar, porque fomos perdoados. Está lá em Mateus 6,12. Colossenses 3,14, revestidos de caridade, né? É o verso 14. Sobre todas essas coisas, revestidos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Esta figura sugere que a última e mais importante peça do vestuário do povo de Deus é a caridade. Caridade quer dizer amor. Qual é o segundo maior mandamento da Bíblia? Como a ti mesmo. E o primeiro? Amarás o Senhor teu Deus. Vocês são escolares, é isso mesmo. O vínculo da perfeição que liga os cristãos a uma unidade perfeita, perdoar. Ele te ofendeu, está perdoado, no nome de Jesus. Agora, o perdão tem que ser de coração. Não pode ser um perdão assim muito rápido. Perdoa, se você te perdoa, mas sabe falar, não quero mais falar contigo. Você me tirou, você não perdoou. Porque perdoar, vamos aprender isso aqui. Perdoar é aquele mal que você sofreu de alguém, não impedir a sua comunhão com ele. Você já viu uma estrada que tem um trânsito que não dá para ninguém atravessar? Agora, se você colocar uma passarela por cima, o que acontece? Lá embaixo os carros estão trafegando sem parar, mas você passa sobre aquela estrada tão cheia de carro, sem sofrer nenhum dano. Por que você passa? Porque tem uma passarela sobre esse carro. Perdoar é isso. O mal está ali, o que ele te fez, te deixou ter marca, mas você constrói uma passarela sobre aquilo. Aquilo não impede que você trafegue, aquilo não impede que você ame o seu irmão. Eu te amo a si mesmo, eu vou continuar te amando. O perdão, irmãos, é uma coisa muito preciosa. Quem é que é mais beneficiado no perdão? Quem perdoa ou quem é perdoado? Quem? Quem perdoa. Quem perdoa. Quando você perdoa uma pessoa, você sente sair de você uma carga pesada. Primeiro que você, quando olha para esse irmão, você sente raiva dele. Se Deus usar, você não aceita Deus. Não
não é? Você não aceita Deus, não por esse irmão, Deus não está usando. Que mensagem louca, mas rapaz, o homem estava lá usado, Deus abençoou, salvou o homem. Mas aquele é dele, não é de Deus não. Você, sem perceber, você está blasfemando contra Deus com o Espírito Santo. Porque você está atribuindo a obra de Deus ao homem ou até a Satanás, porque ele é usado pelo inimigo. Então, muito cuidado, né? O perdão é uma arma poderosa para o cristão manter comunhão com Deus. E não tem como você ter comunhão com Deus se você não tiver comunhão com o teu irmão. É preciso você pisar. Eu vou perguntar aqui: você sabe o que quer dizer construir cerca? Por que você constrói cerca no seu terreno? Que digo? Para separar. Para separar. Mas e se você, ao invés de construir uma cerca, você construir uma ponte? O que acontece? Você está o quê? Separando ou ligando? Vocês conhecem aquela história de um irmão que brigou com outro irmão? Eram irmãos, herdeiros de tudo. Estava um tinha uma fazenda de um lado do rio e o outro tinha uma fazenda do outro lado. E o outro disse assim: nunca mais eu quero ver a cara desse meu irmão, é meu irmão, vou esquecer dele, não quero mais vê-lo. Aí parece um carpinteiro: o senhor tem algum serviço aí? Fala: tem. Está vendo aquela madeira? Constrói aqui uma grande cerca, de modo que eu não veja aquela casa, nem as pessoas que moram naquela casa. E o carpinteiro ficou olhando para ele: é isso que o senhor quer? Tá bom, de fato aquela pessoa é meu irmão, eu não quero mais ver na minha vida. Eu vou sair da cidade, quando eu voltar eu pago, mas eu quero a cerca bem alta. Eu quero chegar e não olhar mais para aquela fazenda, nem para os moradores dela. Foi para o serviço dele. Quando ele voltou, o homem, ao invés de construir, tinha um riacho separando, ao invés de construir uma cerca, construiu uma ponte, ligando uma fazenda a outra fazenda. Aí quando ele chegou, rapaz, ele tinha feito uma obra tão perfeita, ao mesmo tempo que ele queria brigar com o carpinteiro, ele não jogou: nossa, mas que ponte bonita. Mas rapaz, eu não te falei, mas enquanto ele estava brigando com o carpinteiro, fez a ponte, ao invés de fazer a cerca, é meu irmão dele de braços abertos, meu irmão chorando: meu irmão não merecia. Como é que você manda construir uma ponte para ligar depois de tudo que ele fez? Ah, meu irmão, me perdoa. Vem ele chorando e andando. Aí ele se comoveu, saiu o ódio, saiu a raiva e foi e abraçou o seu irmão. Você é um construtor de pontes, um construtor de cercas. Cerca separa, ponte liga. Porque às vezes, quando uma pessoa comenta sobre o mais difícil ou o mal que ele sofreu, você está certo, fala, mas não presta dele. Você está construindo ou colocando, né, nessa construção dessa cerca, você está ajudando outras a se separar. Não é o que Deus espera de nós. Quando eu olho para Jesus, havia uma cerca entre nós e Deus, porque está lá em Isaías 59, Deus: o vosso pecado faz separação entre vocês e Deus. O que é que Jesus veio fazer? Jesus veio, dá licença aqui, ele deu a mão ao homem pecador e a outra mão ele deu a Deus o Pai. Aí trouxe as duas mãos e uniu. O que é que ele veio fazer? Deus falar no livro de 2 Coríntios 5,18. Deus, né, estava em seu Filho, olha só, é ele mesmo, reconciliando o mundo consigo e não lhe imputando os seus pecados. Deus estava em Jesus, porque Jesus e Deus é um, eles são um. Então o trabalho que Jesus fez, né, de reconciliar o homem com Deus, né, Deus estava nesse negócio. Deus está na reconciliação. Deus não está na divisão. Quando alguém está fazendo divisão, tem alguém no nosso meio fazendo divisão, está a serviço de Satanás. Tem alguém no nosso meio promovendo a comunhão, está a serviço de Deus. Vamos dizer junto: quem faz divisão está a serviço de Satanás. Mas quem faz união está a serviço de Deus. Você está fazendo união ou divisão? Se você está fazendo divisão,
você está fazendo aquele que veio roubar, matar e destruir. Não é? Jesus vai falar disso, não é? Ele fala: toda casa dividida não fica em pé, todo reino dividido não subsiste. A união. Por isso que nós aprendemos, vamos dizer juntos: suportai-vos uns aos outros em amor. Amém? Porque se você ama, você perdoa. Se você odeia, se você tem no seu coração uma reserva, você está a serviço de Satanás. Mas hoje você vai ser liberto em nome de Jesus. Estamos aqui, habite, né? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração, ensinando-vos e admoestando-vos. São o meio do Evangelho habitar entre os cristãos. Sabedoria, cânticos e graças, sua forma como este ensino e aconselhamento é feito. Então está aqui, nós já vamos entrar para a parte final desse texto. Nossa, o tempo foi embora, né? Nesta sessão, Paulo mostrou como fazer tudo em nome do Senhor se aplica a cada membro da família. Os cristãos primitivos adotaram e modificaram este formato a fim de descrever a conduta adequada dos membros de uma família cristã. Amém? Colossenses 3:17, 18, fazer duas obras em nome do Senhor Jesus. O verso 17, e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por ele. O 18, agora ele vai começar a entrar no lar, porque a igreja começa no nosso lar. Não adianta você ser santo na igreja, mas na sua casa você ser um demônio. Uma vez um menino estava na igreja, olhou para o pai, e o pai, aquele homem dedicado, aqui e ali, abraçava até a esposa, os filhos. E o menino chegou no pé do pastor e disse assim: pastor, a gente pode vir morar aqui na igreja? Disse: menino, que isso? Você tem sua casa, vai morar aqui? Não, pastor, é sim, na igreja, meu pai é uma bênção. Mas se o senhor vê meu pai lá em casa, ele é um demônio. Ele só fala e xinga. Aí o pastor ficou apavorado. E nós temos que tomar cuidado. Como é que você é na sua casa, na sua família, com seus vizinhos? Será que os seus vizinhos olham para você e dizem assim: aí está um homem de Deus, aí está uma mulher de Deus, aí estão as crianças de Deus, olha como eles são educados. Porque, queridos, nós somos os, vamos dizer juntos, vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Vamos dizer que a gente faça um alimento com todos os condimentos para que ele fique temperado e não coloque sal. O que é que vai acontecer? Você já tentou comer uma carne bem temperada, mas sem sal? Parece até borracha, né? Misericórdia. Veja a importância do sal. O sal, vamos dizer junto, o sal dá sabor. Oh, glória, né? Não ponha muito, hein? Mas dê o sabor. Não é verdade? E o texto sagrado diz: vós sois o sal. Mas aí, se o sal for insípido, quer dizer, não tiver essa propriedade de salgar, para que serve? Ser pisado pelos homens. Será que nós estamos sendo pisados pelos homens? Está vendo aquele camarada de chegar? Mora com o carro dele para tu ver. Não tem paz naquela casa. Olha, você serve o príncipe da paz e a sua casa está em guerra, meu irmão. Está faltando alguma coisa. Não é verdade? Você precisa dar bom testemunho, porque às vezes o seu testemunho vai falar mais alto do que a tua pregação. Não adianta você querer converter os outros pela pregação se o seu testemunho não estiver de acordo com a palavra de Deus. Amém, queridos? Precisamos tomar muito cuidado com isso. Esposas, sejam submissas aos vossos próprios maridos como convém ao Senhor. Paulo exortou as esposas a serem submissas aos seus maridos,
O apóstolo sempre usa esse verbo no contexto de relações de autoridade, como está em Romanos 8, 7. Esta submissão não é uma escravidão, e sim uma subordinação voluntária. Esta disposição está baseada no relacionamento da esposa com Cristo e em seu papel na família, como convém no Senhor, e não uma falsa noção de inferioridade. Porque Deus não fez a mulher menor do que o homem, não. É muito errado achar a mulher. Você está aí para me atender nas minhas necessidades, fazer. Não. A mulher, Deus não fez a mulher para ser capaz. Senão ele tirava lá do pé, tirou do lado, da costela. É companheira. Por isso que diz idônea, que quer dizer idônea, capaz. Tem que ser respeitada. Tudo que acontece no lar tem que ser assim combinado e concordado, Obviamente que nenhum deve ser submisso ao outro, nenhum deve ser uma autoridade, vamos dizer assim, como senhor, apesar de que Sara chamava Abraão de senhor, mas na hora que ela impôs uma autoridade do lar, ela falou: põe essa mulher para fora, porque ela não está me respeitando, que foi no caso de Agar, porque ela tinha tido lá, como era o nome do filho de Agar? Ismael, não é? Mas também que Ismael é pouco falado, ele foi abençoado, porque Deus é si mesmo, até nos nossos erros ele dá um jeito de nos abençoar, não é isso? Então vocês vão ver isso. Mas a mulher foi colocada ali para ser companheira, combinar. Se é uma coisa que eu louvo a Deus, para a esposa que Ele me deu, que eu vivi 54 anos e 5 meses, nós combinávamos, nós concordávamos, e aí podemos viver bem 54 anos e 5 meses. Então você vê, quer viver bem? Comigo, concordo, não dá. Eu chegava a dizer que a hora que eu ficava nervoso, ela ficava calma. Na hora que ela ficava calma, ela ficava nervosa, eu ficava calma. É nessa maneira, não ficar igual, Os dois, já viram dois positivos? Quando pega um positivo de energia e bate no outro positivo, o que acontece? Pipoca, sai centelha para todo lado. Tem casal, às vezes, conversando, que solta centelha para todo lado. Eles estão os dois positivos. Mas se tiver um neutro, acende a luz. Está vendo? E a luz, quando ela vem, clareia. E se ela clareia, as coisas vão ficar em paz. Então, tudo isso precisa ser, Submissão não é uma escravidão, e sim uma subordinação voluntária. Até na relação, tudo tem que ser combinado. Não, se a mulher não concorda, vamos esperar, não é? Enfim, sempre havendo concordância, sempre havendo harmonia, aí a família vai, que é uma vez. Quem quer ter uma família abençoada? Diga-me, eu quero. Esta disposição está baseada no relacionamento da esposa com Cristo e em seu papel na família, como convém no Senhor. Colossenses 3,19, a importância dos maridos amarem sua mulher. Amar, não é? Porque se você amar, você já viu, amar como a você mesmo. A esposa, quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Aí uma vez eu estava aconselhando dois jovens que iam casar, quando ele disse assim: se você amar, cuidar da sua esposa, você está dizendo: que é isso? Isso está na Bíblia. Eu abri a Bíblia e mostrei para ele. Quem ama, quem cuida das coisas, cuida de si mesmo, porque é um corpo os dois. E quando isso acontece assim, eles são abençoados. 19, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. É muito bom nós deixarmos o ânimo amansar. Se você sente que a luta está muito pesada, o que você faz? Hoje, depois nós conversamos, porque às vezes o marido chega cansado, irritado, já teve problema no serviço, chega em casa, a esposa também está irritada. E aí, quando você sentir isso, esposa, dê em prazo. Ele chegou nervoso, não fica nervoso, depois nós conversamos. Adia, não é? Junto com a exaltação às mulheres, Paulo admoestou os maridos: amai as vossas mulheres, acrescentando uma advertência: não vos irriteis contra elas. Quer dizer, não sejais ásperos com elas. Você se lembra quando começa a namorar? Oh, que maravilha, não é? Está ali, né? Quando chega,
vale mais para o esposo que nem aquele amor. E a Bíblia diz uma coisa: o amor, o amor nunca acaba. Ele pode esfriar. Mas se o amor esfria, quando você está sentindo frio, como é que você faz? Aquece, né? Pega uma coberta, se for lá nos Estados Unidos, acende a lareira, faça isso. Faça um aquecimento, não é? Lembre-se das boas coisas. Lembra quando você conheceu sua esposa? Como é que foi você conhecer? Você olhou para ela? Não vou nem comentar porque eu não estou fazendo encontro de casais, mas a grande verdade é que quando nós conhecemos a nossa cultura, poxa, se a gente quer agradar, quer se alegrar, não quer alegrar, de repente depois você está enjoado. Não pode. Porque quando você foi diante do pastor, né, na alegria, na tristeza, na luta, na prova, na doença, nós vamos estar juntos. Isso agrada a Deus e abençoa o casal. Amém? Então vai lá, amargura, áspero, é tratar o outro com crueldade, né? Podendo ser traduzido como causar sentimentos amargos. Os maridos devem sempre cuidar de suas esposas e nunca tratá-las como grosseria. Está lá em 1 de Pedro 3,7. Colossenses 3,20, eu já estou terminando. Olha tempo. Olha lá, obediência dos filhos. Agora ele vai falar sobre filhos e pais, né? É o 20. Filhos, obedecei vossos pais em todas as coisas, porque isso é agradável ao Senhor. A palavra obedecer não tem sentido voluntário presente no mandamento de se ser submisso. É obrigação dos filhos serem obedientes aos seus pais. Está lá em Êxodo 20:12. É assim que eles guardam, né, que eles agradam ao Senhor. Porém, essa obediência não inclui exigências imorais e idólatras de seus pais, pois são comportamentos agradáveis ao Senhor. Colossenses 3:21. Sabedoria dos pais para construir. 21. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, para que não sejam desencorajados. Apesar do tempo pais incluir pai e mãe, em Hebreus 11:23, esta advertência é principalmente para os homens. Não provoqueis os vossos filhos. Está lá em Efésios 6:4. Provocar, exasperar, significa fazer com que alguém guarde ressentimento ou rancor. Uma palavra, né? Você lembra daquela palavra? A resposta branda completa. Desvia a ira. Mas a palavra dura excita, não é? Então, muito cuidado com o filho. A razão desta ordem é para que os filhos não sejam desencorajados nem fiquem abatidos. Os pais devem evitar tratar seus filhos com crueldade. Vamos lá agora para encerrar, do 22 ao 25 do 13. A importância da simplicidade de coração. 22. Servos, vocês veem que as instruções ela vem entre a mulher e o homem, entre o pai e o filho, agora vem os servos dos senhores. 22. Servos, obedecei em todas as coisas os vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. O relacionamento que você tem com o seu patrão, aquele que te contratou, que comprou o seu tempo. Porque o que o patrão faz? Se alguém contrata o pastor Luiz para fazer um serviço, contratou ele. Naquele momento, ele está pagando pelo tempo que ele está. Assim é você que trabalha. Você vendeu o seu tempo. Então você deve fazer com alegria, como se estivesse servindo ao Senhor. Está certo? E tudo que fizesse, fazer de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo o Senhor. Amém, queridos? Já vou entrar na conclusão, mas eu quero passar tudo, eu já estou acabando. Amém? Verso 25. Mas quem faz errado recebe o erro que fez, e não há acepção de pessoas. Alguns intérpretes pensam que os servos da antiguidade deviam ser preguiçosos, já que não tiravam proveito do seu trabalho. Por que trabalhar duro se você não vai ganhar nada em troca? Paulo apresentou um longo raciocínio para exortar os servos cristãos a obedecer seus mestres terrenos em todas as coisas. Os servos devem trabalhar mesmo quando não estiverem sendo supervisionados.
porque afinal de contas estão servindo ao Senhor e não a um ser humano. Se o meu patrão está olhando, eu trabalho, mas se ele não está olhando, eu vou descansar, eu vou fazer pipoca, eu vou dar uma olhada no meu celular aqui. Você vendeu o seu tempo, 8 horas, seja fiel, como se estivesse servindo a Deus. Seu serviço para o Senhor será gloriosamente recompensado na eternidade, e Deus não faz discriminação quando se trata de punir o mau comportamento. Eu termino aqui. Portanto, Paulo nos mostra que devemos selecionar bem o que queremos deixar entrar em nossas mentes, e que o mais sensato é nos preenchermos das coisas do Senhor. Desse modo, estaremos mais edificados e guiados na presença de Deus. Essa é a melhor forma de viver aqui na terra. E eu termino. Aos pais, filhos, esposos, que tenham sabedoria e entendimento nas relações interpessoais, pois vocês são família e, portanto, um projeto de Deus. Amém? E tudo que fizer, fazer para a glória de Deus. Pastor. Amém. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, os anúncios da semana são que quinta-feira tem culto aqui na igreja, às 19h30. De segunda a sexta-feira, nós temos a oração de manhã, a partir das 8 horas. Amanhã em específico, eu não sei se minha avó ela deu a chave para alguém, para a irmã Maria, mas minha avó está com uns problemas de saúde, ela é labirintite, e por conta disso ela também não veio para o culto de hoje. Então eu peço também oração pela vida da minha avó, pela saúde da minha avó, e estou aqui também justificando a ausência da minha avó. Quinta-feira, como já disse, temos o culto, e após o culto tem ensaio com um grupo das irmãs. Domingo tem escola bíblica dominical às 17h30, e às 19 horas tem o culto. Eu só reforço que no dia 22 tem congresso da mocidade em Guarulhos. No dia 29 tem tanto um congresso da mocidade lá na igreja Benjamin, como também tem um congresso da União Feminina lá no Jardim Abel, no dia 29. E no dia 30 tem uma reunião de obreiros, obreiras, pastores, suas respectivas esposas ou esposos, lá em Cipramar. Lá no Jardim Cipramar. Café da manhã. Media uma hora, entre uma hora, usamos Ok. Então os irmãos estão avisados da reunião. E eu trouxe um papel, aproveitar hoje, eu posso, daqui a pouquinho, depois do término do culto, pegar umas informações com alguns irmãos. Isso é a respeito da ficha cadastral dos membros, é por conta da carteirinha. Então os irmãos são estranhos se chegar para o irmão e perguntar o nome completo, o endereço da sua casa, ou talvez alguma coisa sobre o dia em que você se batizou. Uma boa pergunta, será que você se lembra em qual dia você se batizou? Aleluia, graças a Deus por isso. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos orar, encerrando esse trabalho. Hoje foi o dia que tem menos pessoas. Minha palavra parece que não valeu para nada, né? É uma palavra no domingo, para que os obreiros, os irmãos, viessem ao culto de doutrina. Mas parece que esqueceram. Nós vamos orar por Ginaldo, né? E vai dar, orar e dar bênção. Vamos colocar de pé em nome do Senhor, nós oramos encerrando e agradecendo por mais uma noite de bênção e vitória. Amém? Soberano e eterno Deus, Deus bendito, te agradecemos, Senhor, por tudo que foi feito aqui nessa noite, pelas vidas que o Senhor tem enviado aqui, Senhor Pai. Deus, que o Senhor continue operando para a vida do nosso meio, o Senhor continue abençoando os elogios, esse ensinamento vindo do nosso céu para os seus filhos. Nós saímos daqui agraciados, porque o Senhor tem nos ensinado. Pai amado, que essas palavras que foram ditas aqui, nós vamos guardar, colocar em prática também, Senhor. Deus, ó Pai, abençoe não só os que vieram,
Mas aqueles que não poderão vir, Senhor, tira, Pai, tudo aquilo que, ó Pai, empecilho, que peça os teus filhos, ó Pai, que venham até a tua casa para aprender da tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu decreto a bênção sobre os teus filhos. Leva-nos em paz, dê uma noite de bênção para cada um, Senhor Deus. Visita aqueles que estão enfermos, ó Deus, como o teu servo mencionou aqui. Vá de encontro à vida da tua serva, dá vitória sobre ela. E aqueles, ó Pai, que motivo outrora não poder estar aqui, Senhor, tira os empecilhos, tira as barreiras, e que eles possam estar junto conosco para bendizer o teu nome. Pai, esta é a oração, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. E amém. Com suas mãos queridas, que a graça salvadora de Cristo Jesus, Eu recebo. e o grande amor de Deus, Eu recebo. e a doce consolação do Espírito Santo, Eu recebo. seja com todo o povo de Deus e os fiéis na terra. Todos dizem Amém. Vamos terminar de saudar o teu irmão com a paz do Senhor e até o próximo culto em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído, o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, juntamente aí com a Giorb Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista em novembro do ano passado, E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali, da estrada, de entrada por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da igreja de São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Francinetti,
está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí 40 mil reais, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na obra da restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.